Olá, vamos falar de feminismo? O que é o feminismo? O feminismo é um movimento que defende a igualdade jurídica, económica, política e social entre géneros. Essa igualdade deve ocorrer no campo dos direitos e das oportunidades, envolvendo direitos políticos, liberdades civis, direito à educação, direitos reprodutivos, direitos trabalhistas, igualdade salarial e divisão do trabalho doméstico. Ao contrário do que muitos pensam, o feminismo não é um movimento sexista que defende a figura do feminino sobre o masculino, mas sim uma luta pela igualdade entre todos os géneros. No livro Feminismo para os 99%, um manifesto, as autoras defendem que o verdadeiro feminismo deixe de ser uma luta dos 1%, das mulheres da classe média alta, portanto, e passe a ser a luta dos 99%. Deixe de ser exclusivamente o chamado feminismo liberal, que lutou pela igualdade no acesso a cargos de poder, os tais 1%, e passa a ser o feminismo para os restantes 99%. Isto porque as mulheres estão na linha da frente dos efeitos devastadores das alterações climáticas, da austeridade, da gentrificação, da exploração laboral, da exaustão de recursos, da financiarização e da privatização das infraestruturas sociais. O feminismo para os 99% é o feminismo que nos interessa e que interessa a um partido como o LIVRE, porque os nossos ideais vão ao encontro de todas estas coisas. Então vejamos, o feminismo para os 99% abraça a luta de classes e a luta contra o racismo institucionalizado. Concentra as preocupações de trabalhadoras de todos os tipos, racializadas, migrantes e brancas, cisgênero, transgênero e pessoas não binárias, trabalhadoras domésticas ou trabalhadoras sexuais, pagas à hora, ao mês ou não remuneradas, desempregadas ou precárias, novas ou idosas. Convictamente internacionalista, opõe-se firmemente ao imperialismo e à guerra. O feminismo para os 99% não é apenas contra o neoliberalismo, é também anticapitalista por se opor a toda a exploração. Surgiram novos conceitos associados ao feminismo à medida que as sociedades evoluíram e novos problemas apareceram. Assim, com a degradação do planeta e com a exploração intensiva dos recursos naturais, surgiu o ecofeminismo, de mãos dadas com o ecossocialismo. De facto, as mulheres ocupam a linha da frente da atual crise ecológica, constituindo 80% dos refugiados climáticos. Devido ao seu papel-chave no fornecimento de alimentação, agasalho e abrigo para as suas famílias, as mulheres são quem mais sofre com a seca, a poluição e sobre a exploração da terra. Em suma, o feminismo para os 99% atua com outros movimentos de resistência. Associa-se às lutas contra as alterações climáticas, a exploração laboral e o racismo institucionalizado e deve unir esforços com outros movimentos progressistas, como o ambientalista, o antirracista, o anti-imperialista, o pró-LGBTQ+, o sindicalista e entre outros. O feminismo de terceira vaga, que vem dos anos 90 até 2006, aposta na interseccionalidade, ou seja, compreende que todas as opressões estão relacionadas e devem ser combatidas. Entende que o feminismo deve ser uma luta pelos direitos humanos e não apenas uma luta para alcançar os mesmos direitos que os representantes masculinos, brancos, ocidentais, heterossexuais e de classe alta. Porque as mulheres não são todas brancas, nem todas heterossexuais, nem todas ocidentais, nem de classe alta. O feminismo de quarta vaga, que teve início por volta de 2006, continua a desenvolver a problemática da interseccionalidade, iniciada com a terceira vaga, mas vai mais longe, reclamando o combate à masculinidade tóxica, mais direitos para os progenitores, mais liberdade para um pai poder ser pai, mudanças na educação que é dada às crianças, fim da educação assente em estereótipos de género e maior presença do homem feminista na luta feminista, que é, na verdade, uma luta pelos direitos humanos.
então coloca-se a questão: o feminismo interessa aos homens? Segundo um relatório de 2019 da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 homens nos Estados Unidos morre antes dos 50 anos. Muitas dessas mortes estão diretamente relacionadas com a masculinidade tóxica. E o que é isto? O documento afirma que as expectativas sociais em relação aos homens, de serem sempre os provedores das suas famílias, serem incentivados a condutas de risco, pressionados a ser sexualmente dominantes e a não discutirem as suas emoções ou a procurarem ajuda, contribuem para maiores taxas de suicídio, homicídio, vícios, acidentes de trânsito e não só, favorecendo também o surgimento de doenças crónicas. Segundo a American Psychological Association, a masculinidade tóxica promove a agressividade, inclusive em relação à mulher, os comportamentos de risco, uso descontrolado de drogas, promiscuidade sem a devida proteção e a resistência a procurar tratamento de saúde mental quando necessário. Além de coisas tão graves como o encorajamento da homofobia, da misoginia, assédio e xenofobia. A propósito do tema do impacto da masculinidade tóxica na saúde mental e na vida dos adolescentes nos Estados Unidos, sugiro a visualização do documentário The Mask You Live In, um documentário que está na Netflix. Sendo o feminismo a luta pela igualdade de género, é óbvio que o feminismo interessa a qualquer género, inclusive aos homens, e cabe aos educadores e professores ensinarem a toda a gente formas de serem felizes, sem opressões nem repressões, respeitando sempre o consentimento e a individualidade de cada um. Neste ponto, eu penso que a educação tem um papel preponderante na mudança de mentalidades e na formação de uma geração de jovens feministas que respeitem todas as identidades, géneros e etnias. O que já foi conquistado até hoje. E vamos ver que o que foi conquistado é bastante, mas aquilo que ainda não foi conquistado continua a ser em maior quantidade. De entre os principais direitos conquistados pelas mulheres ao redor do mundo, podemos destacar o direito à educação formal, direitos políticos, autonomia legal, direitos trabalhistas, licença de maternidade remunerada e direitos reprodutivos. Por exemplo, o direito de voto e de participação na vida política, desde logo foi um dos primeiros direitos a ser conquistados, em quase todo o mundo, à exceção do Vaticano e de alguns países onde o voto feminino continua restrito. Acesso gratuito à educação, direito a deterem propriedade, direito à propriedade intelectual. Hoje, 52 dos 195 países do mundo têm leis contra a violação dentro do casamento, acesso a uma carreira profissional, acesso gratuito à contracepção moderna em alguns países do mundo, não em todos, despenalização da interrupção voluntária da gravidez, em alguns países também, profissionalização e federação no desporto de alta competição, em competições mundiais e olímpicas, introdução da licença de maternidade paga e não paga em alguns países do mundo, introdução de políticas de saúde pública direcionadas para o sexo feminino, como o parto sem dor e o acesso a serviços de ginecologia em alguns países do mundo, acesso do sexo feminino a carreiras tradicionalmente masculinas como o exército, as forças policiais e as forças armadas, proibição e criminalização da mutilação genital feminina em alguns países, acesso à condução de veículos privados ou públicos em alguns países também, diminuição do imposto sobre produtos de higiene íntima, sendo que anteriormente em países da União Europeia eram taxados como sendo um produto de luxo. Mas há muito mais que ainda falta conquistar. E assim, o que se pensa ou o que nós queremos é que mais direitos sejam conquistados, nomeadamente o fim do patriarcado opressor, talvez seja um dos principais, o sufrágio universal para todos os países do mundo,
criminalização universal da violação dentro e fora do casamento, erradicação da prática da mutilação genital feminina de forma definitiva e em todos os países, igualdade de remuneração em circunstâncias laborais idênticas para todos os géneros, responsabilização parental dos progenitores masculinos, instituição e promoção da licença parental igual para os dois progenitores, igualdade de oportunidade de acesso das mulheres a cargos de liderança, educação livre de convenções sociais, estereótipos e preconceitos de género, igualdade de direitos para todas as pessoas do mundo, de todas as etnias, de todos os credos, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género, igualdade de tratamento para todos os atletas, independentemente do seu género ou do desporto que pratiquem, igualdade de representação de género em painéis públicos de discussão, respeito e empoderamento para as vítimas de assédio ou agressão sexual, não culpando a vítima pelo sucedido até prova em contrário, proteção efetiva para as vítimas de violência doméstica, fim da violência no namoro, fim da sexualização das crianças, discussão sobre a inclusividade linguística pelo respeito de todas as identidades de género, sensibilização do género masculino, não apenas o feminino, para o que constitui consentimento físico entre duas pessoas, erradicação do casamento de menores de idade, implementação efetiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos em todo o mundo, fim da masculinidade tóxica, disponibilização gratuita de métodos contraceptivos modernos em países em vias de desenvolvimento, despenalização da interrupção voluntária da gravidez no mundo inteiro, em particular nos países onde o aborto é ilegal, mesmo quando a gravidez coloca em risco a saúde da gestante. Abertura à esfera pública do debate das questões relativas à menstruação e às necessidades fisiológicas femininas, em vez de as remeter para o foro privado, transformando estes tópicos em tabus sociais e culturais e perpetuando preconceitos de género em relação ao corpo feminino. Acesso de todas as pessoas que menstruam a produtos de higiene íntima através da baixa de preços dos mesmos. Sensibilização dos educadores e progenitores para a educação, para a necessidade de educar as crianças, para a partilha das tarefas domésticas na idade adulta, legislação e condenação da prática de extração de úteros e, como veem, são muitas ainda as conquistas que temos pela frente. Hoje em dia, com o ressurgimento do neofascismo e a entrada da extrema-direita no Parlamento português, bem como o alastrar dessa ideologia por toda a Europa e mundo, a luta feminista ganha ainda mais importância pelo perigo que representa o retrocesso no progresso e nos direitos já adquiridos. Não podemos deixar às novas gerações aquilo que já tínhamos combatido. A igualdade não é já uma ideia, é uma prática. A igualdade também é política. Por isso, o futuro será feminista ou não será? Obrigada.